Olá, bom dia, bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras, 11 horas da manhã, hora de falar de saúde, prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Hoje a nossa convidada muito especial veio de Cabo Frio, Rio de Janeiro, carioca, e ela vai falar sobre um tema muito importante. Doutora Daiana Mureb, ela é cirurgia dentista especialista em harmonização orofacial, a gente gosta. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com Igualmente. Seja muito bem-vinda ao programa. E para falar de um assunto que todo mundo gosta, harmonização facial, né? Depois da pandemia, então, deu uma explodida absurdamente boa, né? Será que as pessoas, porque ficaram muito em casa, começaram a perceber que envelheceram, ficaram muito sem fazer procedimento, academia, e aí saíram tudo desesperadas? Eu acredito que o fato da gente ficar muito conectado, né? A selfie, aí você começava a olhar quem de fato você é. Sim. E aí isso começou a incomodar. Nossa, eu tenho muita olheira, né? Nossa, minha boca com filtro fica muito mais bonita. Ai, os filtros ajudaram os profissionais. Quais são os procedimentos que você mais faz hoje no consultório quando se fala em harmonização? O botox é o queridinho, o preenchimento labial? Lábio, eu faço muito lábio. Mas assim, os preenchimentos em geral, né, são os mais procurados. Hoje a gente teve um boom dos bioestimuladores, colágeno, Radiesse, Sculptra e o botox. Acho que são os três que assim não podem faltar na vida de ninguém. Agora me diz uma coisa, o paciente chegou no consultório, doutora Daiana, eu quero fazer isso, aquilo. Como que você faz essa análise do que realmente é importante? Porque uma coisa é o que você como profissional vê que é importante, outra coisa é o que o paciente acha que ele precisa, né? E muitas vezes o que ele precisa é mexer em algum outro ponto que vai dar um resultado naquilo que ele quer. Como que é essa análise? Então, é porque as pessoas acham que beleza é gosto, mas beleza foi estudada. A gente sabe o porquê eu olho para uma pessoa e eu falo, nossa, aquela pessoa é bonita, porque ela tem alguns pontos, né, que embelezam a face dela. Então, quando eu chego, recebo um paciente, eu olho para esse paciente, eu já vejo quais pontos eu preciso realçar para deixar essa face mais bonita, mais harmônica, mais leve, deixar um olhar que parece que está muito cansado, menos cansado, né? Então, a primeira coisa que eu faço é ver, num modo geral, eu como dentista, né, entendo um pouco de posição óssea, o que é bonito, o que é feio, né? Um paciente que tem uma mandíbula muito para trás, a gente chama de classe 2, a mandíbula muito para frente, a gente chama de classe 3. E aí a gente vai colocar em pontos estratégicos para diminuir essa proporção que antes dava para ver, né? Destacava demais esse queixo, né? E agora a gente coloca uma bochechinha, né? Vai a gente mexendo em pontos. Projeta um lábio, porque esse perfil que era totalmente côncavo vai ficar mais harmônico. Então, Olha que a harmonização interessante. é vida. E esse olhar, porque eu fiz especialização em ortodontia, então esse olhar que eu tenho da orto me traz uma proporção absurda. Porque para mim a harmonização é proporção, né? A gente ter os textos proporcionais é o que faz uma pessoa de fato ser bonita. Falam que até um matemático, né? A face da gente, exatamente. Agora, quando você fala em harmonização facial, qual é o momento ideal para começar? Quando esse paciente faz 30 anos, quando nós fazemos 30 anos, a gente começa a diminuir muito a produção de colágeno. Então, aos 30 anos, você já tem que entender que eu preciso repor colágeno. E ele não vai vir de outro lugar se não for injetando. Então, aí entram os bioestimuladores, né? O paciente ainda não tem ruga estática, aquela ruga vincada, mas quando movimenta, faz muitas linhas. Esse paciente precisa entrar logo com a prevenção, porque vai ficar marcado. Então, essa análise é muito ali, né? Na hora, a gente conversando, eu vou vendo como esse paciente se expressa, tem muita expressão, como ele dorme, tudo isso vai fazendo com que a gente julgue a hora de começar. E pra gente finalizar, o que você diria para quem tá sentindo aquele derretimento da face que causa envelhecimento e é desesperador? Todo mundo desesperado, derretendo. Eu falo que é o pedágio da vida. Se derreteu é porque tá vivo. Ai, que bom! Quem morre não derrete. Então, o derretimento, ele acontece porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo gordura, né? E essa gordura a gente vai precisando repor essas estruturas com o preenchimento, né? E algumas dicas que eu dou, por exemplo, não dormir de lado. Dormir de lado é um veneno, né? A gente vai criando vinco no rosto inteiro. Conforme a gente vai apertando esse rosto, essa face vai ficando vincada. E aí o derretimento vai aparecendo mais ainda. Esportes, né, com alto impacto, crossfit, correr, isso realmente, gente, a face vai caindo com o impacto. Então são coisas assim que se a gente puder ter um cuidado,
é melhor. Aí eu falo pro paciente... olha, Não é parar de fazer esporte. Ela tá dizendo ter um cuidado a mais, porque você é praticante de esporte, né? Sim, sim, mas eu digo de fazer esses grandes impactos, né? Bom, é possível rejuvenescer, é possível você ficar bem, olhar pro espelho e não precisar necessariamente de filtros de Instagram para você aparecer nas redes sociais, que a gente fala que hoje é o maior veículo de comunicação entre as pessoas. Doutora, obrigada pela sua participação. Falar sobre saúde, falar sobre estética é sempre importante. Quem quiser acompanhar, inclusive conhecer a doutora Daiana Mureb, lembrando que ela é especialista também em harmonização orofacial, ela é cirurgiã dentista. Então, o conhecimento, aquele olhar que ela disse, voltado, né? Você é especialista também em orto. Então, isso faz toda a diferença na hora de fazer uma avaliação. Então, procurar profissionais habilitados, especialistas, é sempre um cuidado que você deve ter. Obrigada mais uma vez. Ah, obrigada, foi um prazer. E assim, o que a gente quer, de fato, fazer as pessoas entenderem é que o envelhecimento ele pode ser gerenciado. A gente vai envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, a gente quer envelhecer de uma maneira saudável, né? Sem grandes marcas, a gente não precisa ter marca. É isso aí. Nem de preocupação, nem de tristeza, a gente resolve. Vai lá que a gente resolve. É isso aí. Doutora, seja sempre bem-vinda ao programa. Te espero mais vezes aqui no Obrigada, Saúde Você. Foi um prazer. E vocês compartilhem muito, porque, olha, tudo que se fala de estética, todo mundo ama, e não é só as mulheres, os homens também amam muito a estética. Eu espero vocês no próximo programa, mas antes, confira a entrevista, que eu bati um papo muito especial falando sobre saúde com outro especialista. E a gente continua o nosso bate-papo e agora nós vamos falar sobre estética. E eu convidei a doutora Lidiane Costa, especialista em biomedicina estética. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E vamos falar de algo que as mulheres adoram. Aliás, falando em harmonização facial, falando em harmonização de corpo, tá todo mundo apaixonado por essa especialidade, né? Doutora, eu queria falar um pouco sobre o Therapy e o Radiesse, que são muito famosos e as pessoas ainda têm dúvidas de como é o procedimento, quais são os tratamentos indicados. Então vamos começar entendendo para que serve o Therapy e o Radiesse. Ok. O Therapy, tanto o Therapy como o Radiesse são procedimentos para estimular colágeno, né? Tá. Então, vamos falar um pouquinho do rosto, né? Nosso rosto escorre, né? Ai, nem me fala, Então, derrete. Derrete. E qual que é a função do Therapy? A função do Therapy é trabalhar as 3 camadas do envelhecimento: músculo, gordura e pele, tá? Que é a derme. Então, ele vai fazer uma coagulação, né? E essa coagulação faz o efeito lift, né? Então, um tratamento para fugir aí das cirurgias, né? E quando a gente associa com o Radiesse, que é um bioestimulador também de colágeno, eu aumento e potencializo em 70 vezes mais o colágeno. Nossa. Ou seja, o resultado da pessoa é a dupla, né? É a o Therapy dupla. com o Radiesse. Exatamente. Agora, normalmente, quando a gente fala em colágeno, esse derretimento facial, a pessoa vai perdendo colágeno lá a partir dos 25 anos, e óbvio que é uma quantidade mínima. Mas a partir de que idade você indica, por exemplo, um tratamento como esse, que faz uma promoção muito maior de estímulo? Olha, a gente já indica 35 anos, né? Mas hoje as pessoas estão praticando muito crossfit, atividade física intensa, e isso envelhece. Muito, né? Muito, Tanto que as toxinas não duram, né? não duram. E aí o que acontece? No exercício, absorve gordura. Se você absorve Sim. gordura, que é uma sustentação, escorre a pele. Então, nós temos essa alternativa hoje, 25, 26, você sentiu que seu rosto está flácido, nós temos essa dupla aí para te ajudar. Já começa com esse tratamento. Já começa. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em Radiesse, quais são as regiões indicadas e qual que é a finalidade? O Radiesse, ele trata a flacidez. Tá. Então, além de rosto, eu posso tratar braço, interno de coxa, aquele abdômen Ai, pós-limpo. essa parte posterior, gente, não dá. Glúteo, Glúteo, né? o resultado realmente impressiona. Impressiona. Né? Agora, o que acontece é que as pessoas falam assim, mas eu não vejo o resultado na hora. Por quê? Sim. O que acontece? Momentaneamente, nós colocamos o Radiesse, que são partículas, né, de hidroxiapatita. Sim. Essas partículas, qual que é a função? Induzir o fibroblasto na produção de colágeno. Então, isso leva um tempo. Tá. Né? Então, começa o ciclo com 21 dias e o nosso corpo vai respondendo. Quando dá 90 dias é que eu começo a observar realmente um resultado. Ou seja, é um tratamento muito eficaz, mas que existe um processo fisiológico, né, para que você tenha um resultado eficaz. Então leva tempo. Mas você está perdendo colágeno desde os 25, dá para esperar um pouquinho, 90 dias para ficar maravilhosa. Agora, o Therapy, vamos falar do Therapy. Ele pode ser utilizado, por exemplo, em todos os tipos de pele? Pode ser utilizado em todos os tipos de pele. A finalidade dele é interna, né? É produzir colágeno. Então, independente do fototipo,
ele não vai agredir nenhum tipo de fototipo, ele vai induzir colágeno, né? Salvo que nós temos que tomar muito cuidado com as peles que têm alto índice de colágeno. As peles mais morenas produzem mais colágeno, né? Para a gente não gerar nenhum tipo de problema, um queloide, né? Uma fibrose. E pacientes que têm queloide nesse caso? Não podemos usar. Não pode fazer, né? Não é e indicado. por isso a anamnese é muito importante, né? Relatar para o profissional esse tipo de informação é muito importante. Normalmente é associado outros tipos de procedimentos com o Therapy e o Radiesse? Sim, podemos associar, ele combina com qualquer tipo de procedimento. Posso fazer um Therapy, posso fazer preenchimento, tá? Posso fazer fios de sustentação. Né? Normal. Posso combinar. O que eu percebo muito, assim, e batendo papo, conversando com colegas e tal, hoje as pessoas quando pensam em cuidar do rosto, já pensam logo em preencher. Isso. As pessoas não ficam pensando muito em cuidar da pele, né? O preenchimento, obviamente, até pelo que causa aquela inflamação, ele dá aquela melhorada no aspecto da pele, mas ele não é um bioestimulador de colágeno, não é um Therapy, não é um Radiesse. Você tem essa percepção que as pessoas querem muito mais mudar, harmonizar, do que tratar em si? Olha, até 2019, sim, era o preenchimento, era a transformação. Mas de lá para cá, as pessoas têm tido essa consciência da produção do colágeno, do natural. Envelhecer, né, naturalmente, sem estar modificando o rosto. Né, você percebe que as pessoas já estão começando a colocar o pé no freio? Já. Todo dia eu recebo no meu consultório, né, durante as avaliações, assim, não me transforme. Já a pessoa de cara. Já, eu não quero transformação, não quero bochecha, né? Então, não quero aquela mandíbula. Não quero mandíbula quadrada. Não, eu não quero. As pessoas têm procurado o tratamento. Que interessante. Eu vejo muito na rede social as pessoas falando mesmo, eu morro de vontade de fazer tal coisa, mas eu morro de medo de ficar transformado. Eu morro. Então, quer dizer, a pessoa tem muita vontade, mas foi muito importante você ter dito que esse conceito mudou, porque assim, não só os profissionais que estão trazendo essa naturalidade, mas as pessoas estão se conscientizando. Né? As pessoas falam muito esse termo para mim, não me desarmonize. Né? Eu quero tratar o meu colágeno, eu quero continuar com o meu rosto, mas eu quero melhorar. Né? Então, hoje nós temos essa alternativa. E o Therapy ainda, ele é uma tecnologia que, além de produzir colágeno, ele tem o ultrassom acoplado, que eu consigo visualizar o que está acontecendo lá dentro. Você consegue ter essa imagem de ultrassom? Sim, ele tem a imagem de ultrassom médico mesmo, né? Então, a gente observa as camadas que nós estamos tratando e observa também se tem preenchedor, o tipo de preenchedor, porque você sabe que alguns preenchedores, eles não são biocompatíveis com outros, né? E tem paciente que não conta. Que não conta. A ansiedade de fazer é tanta. Eu já vi casos de paciente que colocou, por exemplo, o procedimento definitivo na face, não conta. E aí passou hoje, sei lá, 10, 12 anos e agora ele quer fazer harmonização. E não fala pro profissional, né? Então, não fala. E aí pode vir umas consequências graves. Aí começam as complicações. Então, gente, procedimento estético é muito sério. A gente estava batendo papo nos bastidores aqui da importância de você procurar profissionais habilitados. A estética tá aí, deve ser usada mesmo. As pessoas amam procedimentos estéticos. Quem que não gosta de envelhecer, todo mundo vai. Mas se você puder envelhecer bem, né? De bem com o espelho, com a autoestima lá em cima, por que não? Então fica aí a dica, cuidado com os excessos, tá? Procure sempre um profissional habilitado. Doutora, você é de onde? Mogi das Cruzes, aqui de São Paulo. Você tem cara de gaúchinha, assim, sabe aquelas loirinhas de olho azul? Não. Mas obrigada pela sua presença, um beijo pra todo mundo de Mogi, eu sou do Vale do Paraíba. Ai, que sou legal, de Taubaté, pertinho. do lado. Obrigada pela sua Eu que presença e volte agradeço. mais vezes. Volto sim. É isso aí. Continue acompanhando a Saúde Você aqui na TV Caras e você pode assistir a entrevista com a doutora também no nosso canal do YouTube Saúde Você com Duda Rodrigues. Te espero até o próximo programa.